Esqueça se Capitu traiu ou não o Bentinho. Isso aí é papo de ensino médio, papo que é mais profundo. Até porque isso aí é aquele papo de quem só leu o resumo da prova e parou por aí. A pergunta aqui é a que dói. Porque em pleno 2026, com toda a tecnologia, com toda a terapia de mundo, ainda agimos como o homem mais inseguro do Brasil. Por exemplo, e se Dom Casmurro fosse seu colega de trabalho? Como ele reagiria? Como você reagiria? Bem, eu fico pensando assim, ele com certeza seria aquele cara que iria ver o WhatsApp, a conversa daquela pessoa com a qual ele está se relacionando, e ia ficar sempre olhando o visto por último. E pior, e se ele mandasse mensagem para ela, ficasse dois pontozinhos azuis e ela não respondesse se estivesse online? Aí é pior ainda. Ele com certeza ia ficar muito com aquela coisa, puxa, ela tá me traindo, ela tá me traindo. E sabe o que eu penso? Eu tenho certeza que você seria o Bentinho. Você já reagiu como Bentinho, inseguro, ansioso, lá com seu colega de trabalho. Pensa bem, já aconteceu isso com você? E se não for você, com certeza é aquele cara do lado, aquele seu colega do trabalho que tá sempre com aquele dossiê na cabeça. Nossa, aquela pessoa tá falando mal de mim. Nossa, aquela pessoa quer me botar para baixo. Nossa, aquela pessoa vai me trair. Gente, isso às vezes beira a loucura, convenhamos. E o que me deixa mais triste e pensativo, ele é aquele cara talentoso. Ele é bom. Ele é muito, assim, sabe lidar com todo mundo, tem seu talento nato, tem um bom cargo, bom salário, mas mesmo assim fica com aquela desconfiança. Aquele monstro que ele criou na sua própria cabeça. Pronto, e o pior, se ele estiver ali, ele tem a sua captura da vida se relacionando, e se seu chefe curtir a foto dela no Instagram, nossa, já virou cenário de traição. Nossa, passivo de demissão, ou de estresse, ou problemas dentro do trabalho. Nossa, cara, eu fico imaginando, e se Capitu tivesse Instagram? Mano, se vocês gostarem desse tema, olha, se eu vou trazer um próximo vídeo. E se Capitu tivesse um Instagram? Como seria? Mas só se vocês comentarem muito aqui em que eu vou trazer, tá bom? Deixa lá. E sabe o que é bacana? Machado de Assis, em Dom Casmurro, ele foi um gênio. Ele com certeza, ele não criou um romance, ele criou simplesmente um dossiê, ele criou uma história que fala sobre a vida das pessoas. O quanto das muitas vezes as pessoas criam uma realidade paralela na cabeça, mas chifre na cabeça, né? Ou não? Ou não tem? Menino. Machado de Assis, ele foi um dos maiores gênios do mundo. Ele foi um cara que pensou à frente da sua época. Ele já sabia que as pessoas eram fofoqueiras, que as pessoas eram desconfiadas. Ele entendeu as pessoas. Por exemplo, ele sabia que as pessoas ficam tão inseguras que muitas vezes agem como o Bentinho, que às vezes não pode ver um vácuo de 4 horas no WhatsApp, que já vai pensar, nossa, ela tá indo me trair com o Escobar. A mesma coisa no trabalho, meu filho. A mesma coisa no trabalho. Você já passou por isso? Porque eu, particularmente, já passei. Mas é algo que cada história não é individual, não é isso? Cara, isso é muito profundo. E se você já vivenciou isso, conta aqui nos comentários se você já agiu como Bentinho, inseguro, pensando, ela me traiu ou não me traiu? Nossa, mas eu tenho provas, eu estou desconfiado. É verdade ou só foi uma história que você acabou criando na sua cabeça, a qual só atrapalha o relacionamento? E serve para qualquer tipo de relacionamento, seja namoro ou até mesmo amizade, colega de trabalho. Se você já foi o Bentinho alguma vez na vida, comenta aqui. Ou eu sou de boa. E o erro de muitos que leem Dom Casmurro é focar simplesmente só na Capitu. O problema talvez nunca foi ela, mas o Bentinho, que tinha uma insegurança que carregou desde antes do relacionamento com a Capitu. E aí tem um ódio, o ódio que ele carregou, e simplesmente vive desconfiado o tempo inteiro. E simplesmente ele nem percebe que ele aprisiona, ele deixa a pessoa cada vez mais distante dele. Porque é isso que acontece nos nossos relacionamentos. Não seja o Bentinho. O Bentinho, ele com certeza é aquele cara que, depois dessa fanfic que ele criou na cabeça dele,
Ele simplesmente vai para um bar, pega a cerveja dele, no caso, olha a propaganda, mas simplesmente fica afogando as mágoas. É tipo um barzinho que tem aqui na minha cidade, Consola Corno, ou Consola Inseguros. Eis a questão, é um ou o outro. O que você acha? Traiu ou não? E com certeza o Bentinho é aquele teu colega de trabalho que às vezes justifica um feedback para demitir, para colocar as pessoas para baixo. Isso é muito pertinente. Sabe por quê? Porque ele prefere o conforto de ser a vítima do que o esforço de ser seguro. Convenhamos, já dizia a minha avó, mente vazia, oficina do diabo. Tem que ocupar a mente com coisas boas, procurar sempre focar em outras áreas para tirar o peso do só relacionamento. Então, esse é o problema dos bentinhos que temos no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Porque eu confesso para vocês, muitas vezes eu me sentia inseguro, talvez porque faltasse um cliente, ou até mesmo eu queria ir para o cinema, mas as pessoas não iam comigo, ou na escola ninguém me escolhia para ser parte do grupo, para fazer um trabalho, sabe? E isso deixava triste. E muitas vezes eu era com um bentinho, eu depositava nos outros aquela situação de insegurança. O que faltava de valor em mim, eu depositava nas pessoas. E muitas vezes é como diz na história, o Bentinho não odiava o Escobar. Ele odiava o que ele tem de melhor, aquilo que faltava nele, de valor, bem sucedido. Ele acabou se limitando a focar só no outro, esqueceu de si. E esse é o grande problema das pessoas que convivemos, que nós muitas vezes temos essa atitude. E muitas vezes, gente, ler um clássico como Machado de Assis e Dom Casmurro não é algo chato como muitos falam. Eles só são um espelho do que a gente enxerga de nós mesmos. E Machado de Assis foi um gênio para criar essa história e diversas outras. Aí eu deixo um questionamento para vocês. Como parar de agir como um colega inseguro do trabalho, como o Bentinho? Vou deixar um exemplo, dois exemplos para vocês. Preste atenção. O primeiro, pare de ler sinais que não existem. Talvez o vácuo de 4 horas da Capitu no Bentinho não se trata de querer negar ele, mas talvez porque ela tem muito trabalho, gente, muito trabalho. Então, não seja essa pessoa. Saia da sua própria narrativa. Pare de ser egoísta. O Bentinho escreveu um texto, um livro, para se convencer da sua própria mentira. Gente, isso é o ápice do egoísmo. Ah, só minha dor, só o meu que tá me incomodando importa, e do outro não. E o outro não tem a sua liberdade individual. Pensa nisso, reflete sobre esses dois pontos. Isso é muito importante. Eu me faço isso todo dia, esse questionamento. Porque a maior tragédia de Dom Casmurro não foi ter possível traição, uma possível traição. Não, não foi isso. Foi ele ter vivido a vida inteira amargo, numa casa, sozinho, e simplesmente botando a culpa em todo mundo, das suas próprias frustrações. Enquanto a vida real acontecia lá fora. Então, é um momento para nos fazer refletir. A magia do boteco. E se esse vídeo deu um soco no estômago, você faz parte do grupo de pessoas que parou de ler no automático e começou a ler a própria vida. Como o Bentinho, como Escobar, como a Capitu, como seu colega de trabalho, como você mesmo. E eu faço simplesmente essas autópsias psicológicas toda semana. Então, se você me conhece, se não conhece ainda, comenta, vem fazer parte dessa trajetória. E se vocês querem entender isso de forma mais convicta, entender essas histórias psicológicas que nos movem através dos livros, através do boteco, de tantas histórias importantes na vida da gente, comenta aqui, deixa teu like, comenta e até o próximo vídeo.